Hello, peoples. Olá, pessoas. Você entende quando tá falando com uma pessoa, tá? E você começa a querer explicar as ideias que você tá tendo ali, entendeu? Então você vai desenvolvendo, desenrolando a ideia, e daí você começa, dentro da sua cabeça, pensar, bom, essa pessoa conhece essa palavra, ela, ela, ela apropria esse significado dessa palavra pra, da mesma forma que eu, entendeu? Então, quando eu tô me comunicando, eu tenho que ficar sempre calculando como aquela pessoa entende as coisas que eu tô falando, entendeu? Então, ao mesmo tempo que eu tô desenvolvendo um pensamento, eu tô falando e pensando como que aquela pessoa vai entender o que tá sendo dito por mim. Então, eu começo a tentar ler a pessoa enquanto eu falo, entendeu? Então, eu tô aqui ouvindo, olhando pra pessoa e falando o que eu tô falando. E aí você começa a perceber os olhos dessa pessoa se desviando pra outra coisa, querendo sair dali a todo custo, entendeu? Enquanto você tá falando, enquanto você tá desenvolvendo uma ideia, enquanto você tá tentando achar uma outra palavra, entendeu? Pra explicar a mesma coisa. Então, tipo assim, eu falei sobre uma coisa incrível, uma coisa deslumbrante. Eu estou falando sobre uma coisa inimaginável. Então eu começo a tentar achar outras palavras pra descrever o que eu tô querendo dizer, porque eu quero dar aquela informação pra aquela pessoa com o maior nível de detalhes possível. E eu espero que ela eu espero que ela tenha a melhor experiência idealística. Enquanto eu tô falando, eu quero provocar imagens na cabeça dessa pessoa pra ela entender com mais força possível o que eu tô tentando dizer, o que eu tô sentindo naquele momento. Mas enquanto a pessoa vê você tentando explicar uma ideia, tentando refinar um pensamento, ela tá sempre querendo ir embora dali o mais rápido possível, entendeu? Porque se tem uma coisa que eu percebi nesses últimos tempos, é que quando você tem uma ideia na sua cabeça, de que outro lugar as ideias poderiam vir, não é mesmo? Quando você tem uma ideia na sua cabeça, você tá tentando traduzir ela pro mundo real, entendeu? Então, quando você vai falar com aquela ideia, você tá tentando traduzi-la pras pessoas. E é muito difícil fazer isso. É muito difícil. Então, o seu pensamento tá ali, tipo, é, é um arquivo zip o seu pensamento. O seu pensamento é um arquivo zip compactado da ideia. E parece muito claro pra você. Parece super claro pra você. Só que quando você começa a falar, você tá no processo de descompactação de uma ideia em tempo real, entendeu? Então, trabalho, muitas vezes, é um trabalho. Mas quando você expressa ideias que são muito fáceis de serem, que são muito comuns, quando você está expressando uma ideia que já foi dita antes 1 bilhão de vezes, que você tá só repetindo uma coisa, é diferente, você tá só executando o arquivo .mp3. Só refalando algo que já foi ouvido antes por você, que você guardou na sua memória, entendeu? Então assim, quando você estiver conversando com alguém, observe. Ela tá rodando um MP3 ou ela tá tentando descompactar um zip? Pera aí, eu acho que as coisas aqui no meu quarto estão vivas, cara. What the fuck, bro? Crazy Room, the movie. O meu quarto ganhou vida. Versão da sessão da tarde. O meu quarto ganhou vida. E aí, cara, o que mais podemos falar hoje? Hã? Você viu, cara, a nova caneta emagrecedora? Qual que é a dificuldade de simplesmente não comer 3 bolos de chocolate por dia? Qual que é a dificuldade de acordar de manhã, comer um pão com manteiga e café, esperar a hora do almoço, comer arroz, feijão e um frango
Qual que é a dificuldade de fazer isso? Não é sobre você fazer algo, é sobre você não fazer algo. Eu não entendo esse tipo de compulsão que tá relacionada a você conseguir frear isso simplesmente não fazendo algo, sabe? Tipo assim, é só não fazer, é só não fazer. Você vai concluir o seu objetivo se você ficar parado sem fazer nada. Como que isso pode te controlar, cara? Você entende? Uma outra coisa que controla as pessoas é o senso de aceitação ou querer ser respeitado pelos outros, entendeu? Então as pessoas, elas exigem, né? Exigem respeito. Isso é uma piada. Exigir respeito é uma piada. Quando eu escuto alguém falar, eu exijo respeito, eu falo, putz, tá de brincadeira, né? Você exige respeito de alguém? Alguém deve te respeitar por alguma razão? Isso é uma forma de escravidão, entendeu? Você precisa ser respeitado pra se sentir bem, entendeu? O respeito, ele é uma merda, entendeu? Eu só aceito o respeito quando ele surge sem querer, entendeu? Quando o respeito surge porque você simplesmente é e a outra pessoa simplesmente diz, ok, ótimo. Agora, se outra pessoa não te respeita, você vai ficar se moldando pra ser respeitado? Você tentar parecer mais amedrontador ou, sei lá, cara, fazer alguma coisa pra parecer superior do que aquela pessoa de alguma forma? Não faz nenhum sentido, cara. Não busque respeito de ninguém, entendeu? Essa é a minha dica aí pra população brasileira. Não busque respeito das pessoas. Uma coisa que também me apetece é o seguinte: é seguir qualquer tipo de doutrina com muito fervor, sabe? Qualquer tipo de ortodoxia em geral. Porque assim, cara, quando você é muito ortodoxo em qualquer tipo de vertente, não só religião, você está se condicionando a algum tipo de processo que te torna um mero seguidor de regras, entendeu? Você é um mero cumpridor de regras. Que não. Você é um servidor público da sua doutrina. Você não enxerga o resto, entendeu? Até porque, em muitas religiões, essas coisas são muito simbólicas em certos aspectos. Então, quando um cara tem a sua fé como a coisa predominante na sua personalidade, você tem alguém que tá sempre falando dessas coisas. Tipo, você não pode só abrir a porta da sua ignorância dentro da sua cabeça por 5 segundos, entendeu? Não olhar lá fora na perspectiva do seu Deus, ou dos filósofos que você admira, ou dos estudos que você lê, entendeu? Você não pode olhar o mundo com uma perspectiva agora mais burra, mais primordial, entendeu? A reflexão, ela é uma forma de você refletir o que tá aqui fora, com o que tá dentro de você, e a partir desse reflexo, você enxerga o teor do espelho que existe em você, entendeu? Então a luz que tá lá fora, quando ela chega em você e a sua reflexão é expressada, nessa nova luz que você viu,
Você sabe qual que é o espelho, o quão sujo ele tá, qual que é a cor dele, qual que é a distorção dele, qual que é a, né, que existem espelhos ondulados, quadrados, tem vários tipos de espelho. Então você consegue entender exatamente qual espelho tá lá dentro. E você consegue se enxergar com mais clareza. Quando você segue alguma doutrina, quando você segue alguma vertente religiosa, filosófica, quando você é muito ficcionado em alguma questão científica, em vertentes científicas, teorias, toda a sua perspectiva desse tal espelho que tá lá dentro, ela tá sobre filtros que te impedem de enxergar o verdadeiro espelho que tá lá dentro, que é algo em você, que nasceu em você, que é único. Os filtros, eles podem ser todos iguais. Agora, se você desde o início, desde quando você era uma criança, começou a interpretar todas essas coisas a partir do espelho, aí nós temos uma outra coisa. Nós temos os filtros que você mesmo criou a partir da sua perspectiva do mundo lá fora. Aí a gente tem uma coisa interessante, entendeu? Tipo assim, a perspectiva de cada indivíduo sobre uma religião. Tipo assim, um bom experimento a se fazer é você pegar vários católicos, vários ubandistas, e você tentar perguntar pra eles coisas sobre a fé deles, que são questões chave de cada uma delas, e buscar a experiência própria de cada um e tentar entender como cada um enxerga a religião deles e o que eles acreditam. E nesse momento, você muitas vezes vai ver que essas pessoas, elas podem crer em coisas diferentes, mesmo que próximas, entendeu? Ainda assim diferentes. Isso é uma coisa que eu gostaria de fazer, inclusive. Mas eu gostaria de tocar nesses temas com pessoas mais estudiosas do assunto. Eu acho que seria bem interessante. Acho que funcionaria bem. Sabes? Outra coisa que eu queria falar é o. É o espírito que as pessoas têm. É o ímpeto que as pessoas têm de querer dizer a verdade, entendeu? Então, a verdade, ela se torna um, uma maldição, entendeu? Então, quando a pessoa carrega a verdade consigo mesma, uma coisa que ela acredita ser a grande verdade, ela sente esse comichão de querer dividir com os outros. Elas não querem esconder a verdade. As pessoas normais. Entendeu? Então, tipo assim, a verdade ela cega os seus olhos e você quer dividi-la de alguma forma com as pessoas. Pra isso parar de ser tão incomodativo pra você. Entendeu? Os seres humanos em geral interpretam uma grande verdade, a realidade, os fatos, como uma luz muito forte, que deve ser dividida. Porque isso na mão de uma pessoa só dói, entendeu? O fato é que a realidade dói, né? A realidade dói. Tipo assim, todo tipo de sentido que você for explorar, né? Do tato, da visão, da audição, do paladar. Sempre que você for levar isso pra algum nível mais forte, vai doer, né? Então se você ficar olhando muito tempo pra luz, que é o que nossos olhos absorvem, se você for tatear coisas mais pontiagudas, você vai sentir dor. Se você for, né, também, né, se você for esmagado por alguma coisa. Então quando você aumenta todos os sentidos, você tem a dor, né? Então a realidade é a dor, né? Estar vivo é tentar reduzir
a intensidade da realidade ao seu redor pra você não sentir dor. Entendeu? Isso é estar vivo. E o planeta Terra, nesse universo, ele é exatamente isso. Um filtro redutor da potência da realidade. O planeta Terra é um filtro que reduz a frequência da realidade para que nós possamos suportá-la. Porque a realidade lá fora, no espaço sideral, ela te mata em instantes, sem um traje, entendeu? E não só isso, o fundo do oceano te mata sem um traje, né? A pressão te mata ali embaixo. E outra, né? Se você também tá entrando no fato de que do pressuposto que você teria algum jeito de respirar debaixo d'água. Então, nem o fundo do oceano você chegaria se não fosse um trade. Você teria que ficar bem perto da superfície para poder voltar para respirar, certo? Então, assim, pensa na Terra ainda, pensando na Terra. Se você subir demais, sem chegar no espaço ainda, você morre sem ar, você morre congelado. Você morre congelado, certo? Então, assim, se você for olhar para um vulcão, né? Então, você tá entendendo? Lugares da Terra também são mortíferos. Então, existem dentro da frequência planeta Terra, existem outras frequências menores ainda, que é onde nós estamos. Entendeu? Dentro de uma grande frequência que é a Terra, existem outras microfrequências que é onde a gente pode orbitar. Tipo assim, a gente não pode nem habitar 100% do nosso mundo em natura, entende? Então, os lugares do universo que nós podemos existir são limitados. E é um só, a Terra. E os lugares da Terra que nós podemos existir também não são. Não compõem 100% dela, entendeu? Então a gente vive num filtro existencial para poder suportar a existência de alguma forma. E dentro desse filtro, se a gente quiser ir para os limites dele, a gente também tá condicionado a morrer, né? Então, da mesma forma que a gente pode ir pro espaço, porque a gente criou trades, entendeu? Que são por sua vez também filtros existenciais para a gente poder suportar a realidade, a gente não pode estar em lugar nenhum que não seja um pequeno lugar e uma pequena parte desse pequeno lugar. É tudo que a gente pode desfrutar da existência. Que mesmo assim parece já ser muito, né? Mas uma coisa que é muito limitada na nossa vida, na vida moderna, são os lugares que um ser humano moderno pode ir e desfrutar, entendeu? Então assim, sei lá, o que você vai fazer sábado à noite? Não, eu posso ir num restaurante, eu posso ir no shopping, eu posso comprar roupas, entendeu? Tipo, o que mais alguém pode fazer? Quais são os lugares que alguém pode ir? Eu posso jogar boliche? Ir no cinema? Entendeu? Jogar bola no parque? Tipo assim, o que alguém pode fazer na vida? Pescar? Ler um livro? Tá entendendo? Pescar uma pessoa do mundo moderno já não pode fazer. Você não pode vir aqui agora, aqui onde eu tô, e sair pra pescar. Não tem lugar que a água seja boa pra eu poder comer um peixe que eu pesque. É mais seguro eu pegar um peixe de uma lata do que de um lugar que tem água aqui perto, que tenha vida. Entendeu? Isso é bizarro. Eu queria poder pescar, cara. Eu queria pegar um barco de madeira e pescar num lago.
Isso é uma coisa muito legal. Eu queria praticar tiro ao alvo. Tiro ao alvo. Eu queria caçar, entendeu? Eu queria caçar com uma arma. Eu queria atirar com arco e flecha. Você tá entendendo? Eu queria andar a cavalo, você tá entendendo? Só que a cidade grande é um lugar. Não só a cidade grande, mas o Brasil é um lugar que tem tantas restrições pra você poder desfrutar da tal natureza que eles tanto amam aí fora, sabe? Tipo assim, um cara não pode ir em certos lugares e pescar certas espécies de peixe. Isso aí existe no Brasil. Então, ao mesmo tempo, existem queimadas na floresta amazônica. E daí um corno coloca uma vaca lá no meio e fala que é um pasto. E ele desmata várias árvores, que são incríveis. Pra gente respirar. Um peixe de uma espécie específica não é nada. Você tá entendendo? Nenhum peixe te faz respirar. Tipo assim, tem espuma azul no rio Tietê. Ninguém sabe que porra é essa. Toma de espuma, sendo no jornal. Espuma azul no rio Tietê. Fala, caralho, o que é isso? Mas você não pode atirar numa onça. Porra. Por que eu não posso atirar numa onça? Essa é a pergunta que eu faço pro governo brasileiro. Por que eu não posso atirar numa onça? Agora eu lembrei de uma coisa, cara. Tinha um vídeo que saiu na internet, sei lá, 2021, que era uma onça atacando uma merda. Capivara. Uma capivara. Era uma onça atacando uma capivara. E eu não sei por que existe uma paixão tão grande por capivaras nesse mundo. Eu não entendo da onde que surgiu essa febre das pessoas de gostarem de capivaras. Eu já falei que capivara é um animal que come o próprio cocô. Eu já falei que a capivara é um animal idiota, entendeu? Que não tem nenhum senso de agressividade e quando chega perto de um jacaré, né? Ela chega do lado dele e fica, sei lá, lambendo o rosto do jacaré. O jacaré acorda e mata ela, entendeu? Então, assim, é um bicho idiota, entendeu? É um bicho burro. E, e, e as pessoas ficam idolatrando esse animal porque elas são dóceis, imbecis e comem a própria merda. É por isso que um símbolo para as pessoas é a capivara. A capivara não é símbolo de absolutamente nada. Que símbolo uma capivara pode ter que não seja uma coisa idiota? Tipo, ser dócil. Obrigado.